bem. Tudo bem, doutor? Como foi o fim de semana? Tudo certo? Tudo ótimo, tudo muito bom para restabelecer as energias e estar aqui pronto, né, com todo o vapor para conversar com vocês. E muitas lives, porque o doutor é super conectado ali na internet, os seguidores e tudo mais. E por falar nisso, você pode usar a hashtag correspondente médico. É a maneira que você aí da sua casa tem de falar com a gente. Enquanto eu converso com o doutor, eu fico aqui o tempo todo olhando para as mensagens que estão chegando, caso você tenha dúvidas dos nossos assuntos. Por exemplo, a gente começa falando a respeito dos idosos, doutor. Neste momento de isolamento social, qualquer pessoa que seja, jovem, adulto, já fica de vez em quando meio angustiado de ficar dentro de casa. Quando a pessoa é idosa, que já faz parte do grupo de risco, tem a preocupação, fica isolada dentro de casa, ela sofre um pouco mais, ou seja, a cabeça do idoso tem uma tendência de ficar mais deprimido caso não tenha atenção das pessoas em volta? Elisa, a gente tem aqui uma questão de um choque de gerações, né? Uma geração atual, ela é muito tecnológica, é muito voltada para a comunicação através da tecnologia, da interface com o computador, com o celular, ou até mesmo com as telas, né? O pessoal de uma geração anterior tem um pouco mais de dificuldade em relação a isso. Então, quando você coloca numa situação de isolamento compulsório, vamos dizer assim, né, obrigatório, existe sim uma tendência maior a ter uma dificuldade em lidar com essa situação. E com isso, uma situação chamada solidão, que impacta na entrada de informação para dentro do cérebro, pode se manifestar. Tem uma arte aqui justamente porque tem uma palavra que não é solidão, que é solitude, que muitas vezes as pessoas se confundem e não entendem direito o que significa. E o momento é 100% oportuno para a gente conversar sobre isso. Solitude se refere a um isolamento voluntário. Elisa, sabe aquele negócio de tipo ano sabático, que você tira um tempo para você? Sim. Quero ficar sozinha, estou bem, estou ótima, só quero ficar sozinha. Tipo Exato, isso. E você curte isso. É o momento em que você organiza os seus pensamentos, em que você pode compreender melhor as suas emoções e, ok, você está feliz. Então, muitos idosos já têm uma facilidade natural em lidar com essa situação. Mas quando essa situação ela se prolonga e deixa de ser algo voluntário ou entendido pela sua necessidade, a gente pode ter a manifestação da solidão, que geralmente, sim, impacta num sentimento de tristeza, num sentimento de estar distante do que está acontecendo no mundo físico. E isso pode impactar na parte cognitiva e mental das pessoas, tanto propiciando uma tristeza mais profunda, e se a pessoa tiver uma tendência a desenvolver um quadro de doença mental como depressão, isso pode vir a acontecer, e isso acaba sendo uma grande preocupação, como até mesmo no impacto cognitivo. E aqui eu estou falando sobre a porta de entrada para um quadro demencial. Isso porque a entrada de informações novas, atuais, ela deixa de acontecer se não houver um gerenciamento, tanto da própria pessoa, como das pessoas que gostam dela e poderiam, de alguma forma, manter essa conexão. Participe da nossa conversa, hashtag correspondente médico. Como que você tem feito com os idosos do seu convívio? Como é que você faz para ajudá-los a se sentir menos sozinhos? E até já compartilha essa pergunta com o doutor. O que que os jovens podem fazer para ajudar esses idosos que estão ali reclusos, solitários e acabam se sentindo mais tristes? A partir do momento que a gente entende que o nosso mundo basicamente é regido por energias, o fato de você direcionar atenção focada, não negligenciar as possibilidades de entrar em contato com uma pessoa através de uma ligação telefônica ou mesmo dando dica de um filme a ser assistido, de um livro a ser lido ou então discutindo uma certa notícia, você já está ajudando essa pessoa de uma forma muito amorosa para o que a gente tem dentro do contexto atual. A gente recebeu uma mensagem aqui do Lívio, participando pela hashtag correspondente médico. Disse que com ele mora em Niterói, no Rio de Janeiro. Os pais têm mais de 70 anos e que está extremamente difícil, pois todos os dias descobre um problema. Os hábitos de sair para pagar uma conta, sair para ir ao mercado, sair para passear. Então a mãe dele aproveita que ele vai trabalhar e ela foge. De repente ela vai fazer tudo aquilo que não pode. Mas tem um hábito que tem feito bastante parte da vida dos idosos, que é esse aqui, ó. Celular, tecnologias. E tem uma informação bem interessante que a gente traz agora na reportagem da Lara Mota. Vamos acompanhar juntos. O Brasil tem mais de 28 milhões de pessoas acima dos 60 anos. O dado é do IBGE e reflete uma tendência mundial de ter uma população envelhecida, mas que ainda está cheia de energia para produzir e para consumir. A maioria está em isolamento social por ser grupo de risco.
Mas isolamento não significa dependência. E é aí que entram as novas tecnologias. Se engana quem pensa que a inclusão digital não chega nessa faixa etária. Eles passam até mais tempo navegando do que as outras gerações. Isso porque, por exemplo, demoram mais na decisão de compra. Mas a quarentena já está mudando alguns hábitos. Tem muito vovô e vovó, por exemplo, fazendo compra de supermercado pela internet. Principalmente eu fazia de livros e cosméticos, que para mim eu já sabia exatamente o que era e era mais fácil. O importante é usar a internet como aliada. Conviver, ainda que virtualmente com os amigos, faz toda a diferença. Nós cozinhamos juntos, nós temos curso de informática, de desenho, temos uma sala de jogos, temos uma sala de discussão de literatura, de cinema, entre outras atividades. Mas fazem de tudo nesse mundão da internet. Doutor, quais são os benefícios que um aparelho pode ter para um idoso, no sentido de sentir-se mais acompanhado de alguém? E mais, quais são os pequenos hábitos que as pessoas podem fazer para compartilhar uma companhia com o idoso? Bom, na verdade, o próprio aparelho celular, o computador ou a internet, elas simplesmente representam um instrumento. Sozinho não vai resolver o problema de ninguém. A gente precisa justamente colocar o nosso amor em prática e utilizar esse instrumento para manter a conexão. Então, Elisa, colocar dentro da rotina, de sempre lembrar de fazer um contato telefônico, que seja mandar uma mensagem, algo que seja realmente interessante. Às vezes, algumas pessoas têm feito o seguinte: coloca os netinhos no carro, passa perto da casa do vovô ou da vovó, aparece na janela, dá um tchau. Só de vez em quando, colocar uma pitada de vida, uma pitada de esperança e de presença, quer seja ela física ou virtual, já muda totalmente o cenário mental das pessoas. Por isso que é tão importante a gente estar conversando sobre isso aqui. Daqui a pouco eu já vou mandar uma mensagem para minha avó aqui, já estou me sentindo pressionada, mas é importante a gente compartilhar a atenção com quem a gente ama, então replique isso na sua vida. Próximo tema, e você pode compartilhar com a gente a sua informação, sua opinião, sua dúvida pela hashtag Correspondente Médico. Ainda falando sobre isolamento, agora eu entro num assunto aqui um pouquinho mais delicado, não que o outro não seja, mas é o relacionamento a dois. Nesse momento em que muitas empresas liberaram os funcionários para estarem em casa, muitos casais acabam convivendo mais tempo juntos dentro de casa. E aí a discussão, o desentendimento. Eu lhe pergunto, em qual aspecto a convivência intensa pode tirar aquele encanto da paixão? Eu acho que não era bem isso que eu estava pensando. O que causa na cabeça humana essa convivência 24 horas? Luísa, essa pergunta que você está fazendo, esse tema é bárbaro e, na verdade, acaba sendo um grande interesse de toda a humanidade, né? Compreender como funcionam os relacionamentos interpessoais e, principalmente, os mais íntimos. Quando a gente olha, existe uma sequência natural, evolutiva de todo relacionamento a dois, independente de gênero, independente de qualquer coisa. Existe uma fase da paixão, onde alguns neurotransmissores estão mais presentes, como, por exemplo, a dopamina, que dá aquela sensação de euforia, de felicidade, a noradrenalina, que dá aquela vontade. Se você precisar fazer uma viagem longa para dar um beijinho, falar oi e voltar, você faz. Não há sono, não há problema, não há nada. E a pessoa fica assim o tempo inteiro, né? Sorrindo à toa, aquela paixão maravilhosa. Você vê a pessoa andando ali no celular, andando na rua, rindo, quase batendo a cabeça nas coisas, porque está num estado de encantamento diferente. Muito gostoso, é. Aí depois vem uma outra fase, a fase do amor romântico, onde já existe uma certa tranquilidade e já se usufrui, o casal já usufrui dos benefícios do elo, assim, formado, estabelecido. E depois disso, com o passar dos anos, uma situação chamada amor companheiro, onde já não arde mais a paixão, como antigamente, mas os benefícios de uma vida e das facilidades construídas a dois podem ser desfrutados. Fato é que a gente, gostando disso, querendo isso ou não, isso aqui reflete o comportamento humano na maior parte dos casos. Mas 30% em dados oficiais acabam virando uma situação em que as pessoas preferem se separar e tocar uma vida ou com um novo companheiro ou então sem ninguém, e isso acaba representando uma realidade. Com a proximidade intensa que o isolamento provocou, a gente colocou uma lente de aumento nesses relacionamentos. Então, sim, a maior parte que a gente acaba notando das situações acabam sendo de vontade de mudar tudo e, enfim, de tentar uma nova vida porque aquela situação está desconfortável. Mas também existe, Elisa, casais que não se conheciam, apesar de estarem tanto tempo, ter uma vida, né, a dois, em conjunto, oficialmente, e acabou sendo uma chance para, na verdade, se observarem novamente e reacender essa linha cronológica do tempo e do amor. E isso acontece, como eu falei para você, com hormônios e substâncias diferentes. Então, aqui, por exemplo, quando a gente tem o amor romântico, o amor companheiro, é a ocitocina,
É o hormônio antidiurético que entra em ação e dá aquela sensação de paz e aconchego. E dentro do tecido cerebral, tem uma próxima arte que dá para mostrar, o amor ele também migra. Então, existem regiões que são mais acionadas quando a gente está numa fase inicial do encantamento e paixão. E aqui eu mostro essa área chamada área tegmentar ventral e núcleo accumbens. Os nomes são específicos e dizem a respeito do circuito cerebral do prazer. Então, na verdade, existe um encantamento, é a flechada do cupido. E depois, outras áreas são estimuladas quando a gente tem a sensação do amor romântico e companheiro. Globo pálido e núcleo da RAF, para aqueles amores de mais de 20 anos de existência. Então, assim, áreas diferentes, neurotransmissores diferentes e substâncias diferentes são acionadas em diferentes estágios da evolução de um relacionamento a dois. Quando você coloca as pessoas aí numa situação de reality, que acaba sendo um isolamento... Desafio. Você imagina, o cérebro, ele entra numa situação de desafio. Olha, é o seu caso? Se você se sentir à vontade para compartilhar com a gente, escreva pela hashtag correspondente médico. Aliás, nós recebemos aqui uma mensagem, eu vou preservá-la, não vou dizer o nome dela, mas ela disse que a pandemia me ajudou muito no meu relacionamento, pois eu me separei. Estou rindo, mas é de nervoso. Na verdade, o que provocou o meu divórcio foram outras questões mais relacionadas com a pandemia. E até tem uma informação curiosa que eu quero lhes trazer aqui, ó, que na China tem cidade que bateu recorde na procura pelo divórcio nas últimas semanas. Olha só que curioso, em alguns distritos, todos os horários disponíveis para tratar do tema estão esgotados. Então, doutor, eu lhe pergunto, é a falta de privacidade que pode gerar um estresse? Ou é algum outro aspecto? Como a ciência explica essa coisa de repente, eu te amo, te adoro, te quero e amanhã já não quero mais por causa da convivência? O que acontece no nosso cérebro? Então, a grande confusão existe porque a gente mistura uma coisa chamada amor, afeto, necessidade, vontade de estar perto da outra pessoa e a questão da coabitação, que agora fica, como eu disse, com lente de aumento. Então, alguns aspectos que você precisaria de um tempo para organizar os seus pensamentos, para conseguir organizar suas emoções, deixa de existir por uma questão maior, por uma questão de, vamos falar assim, sobrevivência, de estratégia não farmacológica para a gente lidar com a pandemia. Mas isso pode refletir na nossa vivência emocional. Então, assim, só da gente estar falando sobre isso, a gente estimula algo no cérebro que é entender o processo mental, que não está acontecendo só com você, não está acontecendo só comigo, só com a Elisa, é com todo mundo. E isso dá para a gente uma segunda chance para interpretar isso de uma forma melhor e não colocar aí os pés pelas mãos, sendo que, na verdade, o momento agora é um momento difícil e para todo mundo. Exatamente, ainda mais quem não faz parte do grupo dos serviços essenciais, que precisa sair de casa, tem de ficar em casa, pode ter essas complicações. Ó, o Hércules Macedo mandou um comentário aqui pela hashtag correspondente médico. A quarentena vai determinar a qualidade das relações. Reconciliações irão acontecer e separações também. Então, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte, quando a gente fica muito tempo em casa, a gente vive quase que um encontro com a gente mesmo, né? Com as nossas verdades, aquilo que a gente nem gosta de pensar muito. E em relação ao casal, a gente precisa admitir algumas coisas que existem, mas talvez a gente não dava muita bola. Então, é um momento também interessante, até sadio para as pessoas, olha, não estou mais feliz contigo, é hora de separar. Isso também serve até para a saúde das duas pessoas que não são mais felizes juntas. Elisa, é a seguinte, com essa situação de isolamento, nós temos a chance de prestarmos atenção nós mesmos e desenvolver com isso, através, por exemplo, da solitude, a inteligência intrapessoal, entender o que é importante para mim, o que não é. Quando a gente pega duas pessoas vivendo na mesma casa e a gente entende que o relacionamento é como se fosse uma terceira pessoa, como se fosse uma firma, sei lá, uma outra coisa, mas não é exatamente nem uma pessoa e nem outra. Você também precisa dar um tempo para entender essa relação. Muitas vezes a gente acaba se precipitando e não entendendo todo o contexto diferente que a gente está envolvido. E não dá tempo ao tempo para digerir os processos, é isso? Exatamente. Então, é um momento estratégico para você prestar atenção em você mesmo, para você prestar atenção no outro e para prestar atenção em como o relacionamento está indo. Muitas vezes a pessoa se adianta e fala, eu não estou feliz com esse relacionamento. Mas esquece de perguntar para outra pessoa se a outra pessoa também não está feliz, porque de repente você tem ali uma existência de um problema em comum. Então fica muito mais fácil quando duas pessoas entenderam que aquele relacionamento, aquela terceira coisa criada por elas, por um passado amoroso, afetivo, não faz mais sentido ou que precisa ser revisto, de ser resolvido. Sem sofrimento, é lógico, com toda a sua seriedade que precisa ser levada em consideração, mas com um toque de inteligência.
Eu estou olhando aqui para baixo e vendo as mensagens que estão chegando. Por exemplo, Ivan Santos comentou na hashtag correspondente médico. Nesta pandemia, muita coisa mudou. Mudou para melhor, pois agora no isolamento pude perceber o quão maravilhosa é a minha esposa, mãe dos meus filhos. Está vendo? Então também temos essas sensações, o encontro do amor. E a Bárbara Melina dizendo aqui que o senhor é ótimo, que admira muito o senhor, que explica tudo de forma acadêmica e acessível. Então já estou compartilhando aqui o comentário da Bárbara para o doutor Fernando, que faz a gente achar que a neurociência é simples. Na verdade, é que o senhor nos traduz dessa maneira muito gostosa de ouvir. Muito obrigado, viu, Bárbara? Mudando de assunto agora, o inverno já chegou, apesar de em alguns lugares estar quente. Eu estou aqui de manga curta, né? Nem parece que é inverno. Mas o que eu pergunto para o senhor? A queda na temperatura, que faz a gente ficar mais dentro de casa, fechado, janela fechada, menos sol, somada a esse momento de pandemia, pode trazer alguma consequência emocional? O nosso cérebro reage de maneira diferente quando a temperatura cai? Pode, Elisa, e não só em relação à temperatura, em relação ao momento em que a gente tem acesso à luz solar. Então, as estações do ano, elas mudam, e conforme elas mudam, ocorrem devido a uma diferença que existe da própria inclinação da Terra e a exposição à luz solar. Então, a gente pega, por exemplo, o que é chamado solstício de inverno, que aconteceu agora em junho. O tempo de sol que existe de exposição à luz solar, cerca de 10 horas e meia. Quando a gente compara com o solstício de verão, 13 horas e 35 minutos. Então, a gente tem uma variação de aproximadamente 3 horas. É lógico que essa exposição a mais à luz solar, ela vai impactar no funcionamento do cérebro por vários motivos. Desde a liberação de serotonina, o contato da pele com a luz solar e a absorção da vitamina D, assim como também a questão da melatonina, que é liberada em ambientes em que você tem menos acesso à luz solar. E existem evidências científicas já mostrando que existem percepções diferentes do corpo de acordo com a alteração da temperatura e da umidade. E tem um trabalho publicado no Japão em 2018 que inclusive mostrou, Elisa, que as mulheres são mais sensíveis a isso, porque é uma questão de adaptação cerebral. Ah, é que reagem melhor à luz solar ou não? Ou que, na verdade, quanto menos for a luz, a incidência solar, elas tendem a ficar mais deprimidas? Tendem a ter mais mudanças. Elas, eu digo eu, no caso, a mulher, lhe perguntando aqui, doutor? Isso, tendem a ter mais respostas emocionais e fisiológicas a essa alteração. Então, é natural de que em ambientes, em cidades onde a luz solar ela é muito menos presente do que Finlândia, em trópicos. por exemplo. Por exemplo, o que acontece? Existe uma tendência maior à introspecção. Existe uma necessidade maior de, muitas vezes, a pessoa poder estar com amigos, em bares, em pubs, e com essa questão de isolamento, isso acaba sendo um desafio adicional. E com isso, a tendência, se já houver uma predisposição genética à manifestação de um quadro de ansiedade, de tristeza, de depressão, pode se tornar ainda mais presente. Isso tem relação com a luz solar. Tanto é que existem até terapias que colocam aí como possibilidade, além da psicoterapia e da utilização de medicamentos para reequilibrar substâncias importantes dentro do tecido cerebral, a questão da estimulação luminosa, quase que da fototerapia. Você fica mais tempo, você entendendo que você precisa da luz solar e você precisa da luz dentro do seu dia, você fica mais atento em abrir a janela, deixar a luz do sol entrar dentro da sua casa e tentar manter, no caso, as próprias luzes da casa mais tempo acesas do que o comum, tentando buscar esse reequilíbrio. Porque você imagina, aqui a gente está falando de uma variação de 3 horas e a gente quase não percebe isso. Isso aqui está feito para cá, para a cidade de São Paulo. Quando a gente vai para perto do Equador, isso aqui praticamente não muda. Mas não significa que lá não existam problemas relacionados com as emoções, depressão e coisas assim. Mas, de uma forma tão evidente, com 3 horas, a gente já sente essa alteração. Imagine em lugares onde essa distância é muito maior, de até 10 horas ou coisa assim. Olha, doutor, eu tenho mais umas 150 perguntas aqui na minha cabeça, porém, entretanto, recebi o recado que só posso lhe fazer mais uma. Então, eu quero lhe perguntar o seguinte, estou acessando aqui qual pergunta que farei. A questão do frio e da baixa temperatura, existe algum estudo que nos diga que a Covid pode se desenvolver mais, onde é mais frio, ou isso não é real, não foi comprovado? Entendendo que a Covid é uma doença que acaba afetando principalmente o trato respiratório, tanto o alto como o trato respiratório baixo, então estou falando de pulmão, bronco, traqueia e vias aéreas superiores, é de se esperar um comportamento semelhante com os outros vírus respiratórios. Então, de que o período mais frio, que é o que a gente está entrando agora, com uma umidade menor do ar,
possa impactar e facilitar a transmissão, entendeu? Por isso que assim houve até uma preocupação do governo no começo de tudo de adiantar a vacina para a questão da vacina da gripe, para que justamente a gente tirasse da frente problemas que seriam, como que eu posso dizer, simultâneos. Sim. E com isso o sistema de saúde conseguir tratar todo mundo de uma forma bastante saudável, igualitária e efetiva. Sim. Muito bem, as outras 149 perguntas eu vou guardar para outro dia, tá bom? Porque a gente agora tem de se despedir do Dr. Fernando Gomes. Obrigada pela gentileza. É muito legal quando a gente ouve uma informação e compreende, né? E informação é prevenção para todo mundo. E eu encerro aqui com a mensagem do José Roberval Barbosa, de Embu das Artes. Parabéns, CNN, pelo novo quadro de perguntas e disse que adora o senhor e tudo mais. As pessoas gostam muito do senhor, hein, seu Dr. Fernando Elisa. Gomes? Muito obrigado, pessoal. Obrigada pela sua participação na nossa hashtag Correspondente Médico. Bom dia para o senhor. Bom Tudo dia. certo aí nas próximas horas para você.